Olá, meus geminianos queridos, bem-vindos a Almas do Universo e vamos para as nossas mensagens espirituais do mês de junho. Lembrando, obviamente, que nem todos têm as mensagens aqui para todo mundo, mas as mensagens espirituais sempre têm uma mensagem positiva e eu acho que você vai gostar. Então, não esqueça de deixar o seu like, seus comentários. E vamos lá ver quais são as duas primeiras cartas que temos da espiritualidade para vocês. Então, vamos lá, meu arcanjo Miguel, o que temos aqui para os nossos queridos geminianos? Muito bem. Então, vamos lá, temos aqui desafios emocionais para vocês, tá, geminianos? Então, o que significa? Talvez vocês tenham que resolver algum problema que está realmente bastante difícil para vocês tomarem uma decisão. Uma coisa que envolve emoção, né? Talvez algumas pessoas que são importantes para vocês ou alguma coisa de família que vocês têm que resolver. São desafios, mas você está pronto para resolver isso. É só uma questão de você se focar nisso, de você talvez conversar com outras pessoas envolvidas para você encontrar a sua resposta. E aí temos aqui o crescimento do nascimento, tá? Então significa que alguns de vocês estão potencialmente vocês estão crescendo em alguma coisa, ou tanto espiritualmente, ou então no trabalho, alguma coisa que vocês estão se destacando, ou então mesmo pela vida, né? Vocês estão numa fase assim de bastante entendimento, sabendo o que fazer, determinando um caminho que vocês querem seguir, mas assim com muita firmeza, muita convicção, um crescimento muito grande, tanto em conhecimento profissional como no crescimento espiritual. Isso é muito bom, é uma jornada um tanto quanto interessante, porque às vezes a gente fica um período onde nós não temos, parece que o tempo para, as coisas parece que não acontecem, sabe? E aí você pensa, nossa, mas não está acontecendo nada. Na verdade, você tem aquele período em que você tem que se dedicar, que você tem que pensar, que você tem que tomar atitudes, né? As pessoas dizem, mas sempre diz que vai mudar, nunca muda, mas é o que eu sempre digo, o que você está fazendo para mudar isso? Se você não fizer nada, o que o universo vai fazer para você? Se você não toma as providências, eles não podem fazer nada, porque você não inicia alguma coisa, você tem que começar de algum lugar, tá? Então vamos lá, aqui temos o número 7 para vocês, essa carta aqui é uma carta da tentação, de tempo também, sabendo que você não pode, que você às vezes tem que, você tem que agir por impulsos, tá? E quando você não pode, é o tempo certo, é aquela coisa que você tem que saber exatamente que momento você tem que agir por impulso e que momento você tem que pensar mais sobre o assunto. É quando você tem que, às vezes, fazer os movimentos lentos para você pegar aquilo ou ter o objetivo que você precisa. É quando você talvez saiba que você merece um prêmio, que você merece um reconhecimento, mas você sabe que tudo tem o seu tempo certo e que você tem que ter paciência, como se você tivesse ali o seu tempo preparado para você, você sabe que você tem direito, que você merece esse reconhecimento, mas que infelizmente você tem que esperar o tempo, talvez de outras pessoas que elas têm esse poder de decisão para você. E aqui temos o número 22, que são decisões e escolhas, tá? Essa é uma carta onde você tem que fazer decisões. Então, ali já deu na primeira carta, são desafios emocionais que você talvez tenha que resolver. Então, essa carta ela vem para reforçar, no caso de alguns de vocês,
que vocês têm que resolver alguma coisa e considerar situações talvez a longo termo, implicações que podem afetar outras pessoas, ou então são situações que você tem que mudar e você está meio indeciso, ou como disse, é uma decisão difícil. E às vezes você tem que pensar que não existe o certo e o errado, mas que você tem que escolher alguma coisa, você não pode ficar do jeito que está. E você tem que acreditar no que é melhor para você e resolver aquilo sabendo que você não tinha uma outra escolha. Você não pode ficar com medo, ou então fazer alguma coisa que você não queira em função de outra pessoa, porque aí você não está só atrapalhando o seu caminho, mas talvez atrapalhando o caminho dessa outra pessoa. Por quê? Porque todos nós temos um caminho, e se você interfere no karma, né? E aí temos aqui a carta número 25, essa câmera tá mudando, hoje ela tá saindo do lugar. 25, o número 25 é a continuidade, é uma carta que ela resolve aqui um problema. É um contrato que você firma, é uma decisão que você toma e você bate o martelo e diz, não, é isso aqui que eu vou fazer. É aquele senso de comprometimento por uma causa, por um relacionamento, um compromisso que você vai assumir, enfim, você assume aquilo que você tem que assumir sabendo que você está fazendo a coisa certa. Então, eu acho que tem tudo a ver aqui com esses desafios emocionais aí, são decisões que você tem que tomar, e também talvez mudanças que você tem que fazer e que você sabe que elas são necessárias, mas que de repente podem afetar outras pessoas. Normalmente sempre tem outras pessoas envolvidas ali, né? E aí você às vezes se questiona se você tem esse direito de fazer essas mudanças, mas você tem que pensar o seguinte, a sua vida é a sua vida. Você tem que, claro, dar assistência às outras pessoas, ajudá-las, mas você não pode mudar ou deixar de fazer alguma coisa que você queira fazer, que está determinado para você na sua vida fazer, por causa de outras pessoas, porque aí você não só interfere no karma delas, mas também você muda as coisas que deveriam acontecer para você naquele momento. Elas vão acontecer de qualquer forma, mas de repente você tá fazendo as coisas mais difíceis, tá? E tomando mais tempo por causa dessas decisões de você querer apaziguar tudo ou resolver as coisas de uma outra forma. E aí a outra carta que nós temos aqui são as mudanças de estação. Essa carta, ela significa as mudanças, né? Ela te lembra que todas as estações mudam, assim como nós. Nenhuma coisa vai estar sempre igual, nem mesmo um rio. As águas sempre são diferentes, sempre movem. Tem horas que o rio tá sujo, tem horas que ele tá limpo. E assim é a vida da gente. Então a gente está sempre em constante transformação e precisamos respeitar isso, porque ela faz parte do nosso crescimento, da nossa vida. E quando a gente não observa esses ciclos, a gente está evitando o nosso crescimento e mudando a nossa trajetória. Porque quanto mais você se prepara para a vida, mais fácil as coisas chegam para você, tá? E aí temos aqui essa carta que é o ninho protegido, tá? Esse ninho gigante aí na cabeça da mulher, ela tá significando tudo aquilo que ela segura, né? Tudo aquilo que ela acha que é dela, os filhos, ou então a vida que ela criou, então ela não quer que nada saia daquele lugar comum. E isso somos nós, às vezes, fazendo isso com a nossa vida. Ela significa proteção, significa que você coloca barreiras, às vezes, para as coisas acontecerem, porque você quer todo mundo protegido, você quer as coisas no seu devido lugar. Então, esteja ciente de que
essas suas influências ou essas suas, eu diria assim, reservas, ou então a maneira como você encara a vida, de proteger tudo, de colocar tudo num lugar secreto, num lugar sagrado, que você não permita que nada disso saia do seu controle, isso pode afetar todas as pessoas que estão envolvidas na sua vida. Isso não é bom, porque, claro, você quer proteger essas pessoas, mas você não pode viver a vida por elas, tá? Nem por elas, e você tem que fazer aquilo que é certo. Se são filhos, eles são filhos do mundo, né? Eles vão ter a vida deles, assim como você também tem que ter a sua vida. E aí temos aqui a carta número 12, que diz: tudo está conectado, tá? Então, essa menina, ela tá significando ali que tá tudo conectado, como se fosse uma teia de aranha no cabelo dela, tá tudo conectado com as folhas, e na verdade nós estamos conectados com tudo. Então, nós não podemos ter medo de mudanças, porque quando nós fazemos mudanças, nós também aliviamos nossos medos, tá? E nós deixamos ir coisas que não pertencem mais a nós, tá? Então, por mais difícil que elas sejam, lembre-se que a vida, ela vai para cada um tem o seu destino, cada um tem o seu rumo. Então, às vezes você precisa reformular e reconstruir um novo caminho, porque algumas coisas aconteceram ali que te impediram de chegar onde chegou, porque talvez ou você não estivesse preparado para isso, ou talvez você estivesse tomando o caminho errado, e às vezes a gente não vê os sinais, né? E aí você fica revoltado, fica pensando que você foi deixado de lado, e na verdade não é nada disso. Na verdade é que você está sendo redirecionado para o caminho certo. Então, não é que seja pior ou melhor, mas é diferente. Então, essas mudanças, elas sempre abrem a vida da gente em algum sentido, elas sempre trazem um benefício para a gente, né? Independente de como você encare isso agora. Mas, com certeza, muitas mudanças que você fez na sua vida levaram você aonde você está hoje. Se você não tivesse tomado certas atitudes ou conhecido determinadas pessoas, você hoje não estaria onde você está, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui quais são as duas últimas cartinhas pra gente colocar aqui pra nós. Então, vamos lá. Então, temos aqui a cartinha que diz assim: descanse um pouco, tá? Talvez descanse um pouco a sua mente, se você está com desafios que você tem que resolver, dá uma distraída para você pegar um novo foco, para você realmente saber o que você tem que fazer. Às vezes é preciso você se distrair com alguma coisa para você encontrar a solução. Então, vá dar uma caminhada, fazer alguma coisa diferente para tirar o foco daquele problema que você está tendo. E aí temos a outra carta aqui, que é partindo. Então, alguns de vocês estão mudando, tá? Talvez em virtude dessas mudanças emocionais aqui, que talvez seja isso que está perturbando a paz de vocês. Vocês estão indo embora e de repente tem que deixar a família, amigos, uma vida que era diferente, vão para um lugar completamente diferente. Mas lembre-se, as borboletas se transformam, assim você também pode se transformar, tá bom? Pense sempre que as mudanças são para melhor na sua vida. Então, meus queridos, era isso. Que a luz venha até vocês e que vocês tenham as melhores decisões e as melhores ideias. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.